Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia. Glória a Deus. Quero também ler um versículo aqui no livro de Mateus 24, que diz assim, 24 no verso 18, que diz assim: e respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias. O 19. E eles perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Glória a Deus. Então, eu li em Isaías 53, até o verso 6. E li esse versículo aqui em Mateus 24, 18 e 19, por quê? Porque, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive e Ele reina para todo sempre. E operando Ele, ninguém pode impedir. O livro de Isaías 53, a palavra do Senhor, ela é bem clara. Quando fala que Jesus, aleluias, Ele veio e trouxe-nos as boas novas do reino de Deus, coisas que muitos já haviam pregoado e que muitos já tinham morrido por causa disso. O próprio Isaías mesmo, que era um profeta do Senhor, foi morto pela palavra de Deus. Ele, como profeta, se dedicou a vida a anunciar as boas novas do reino dos céus, principalmente falando sobre a vinda de Jesus. Mas quando ele anunciava Jesus, provavelmente ele falava de um rei, que viria. Que ia endireitar, que ia mudar muita coisa.
E muitos ficaram inflamados nesse período, tanto que perseguiram ele até a ponto de matá-lo. Segundo os historiadores da Bíblia Sagrada, Isaías foi um profeta que morreu, né, cerrado dentro de uma árvore. Ou seja, o rei Manassés ficou furioso com ele e mandou matá-lo. E ele se escondeu, né, dentro de um cedro, uma árvore que tinha provavelmente tinha uma abertura na árvore, né, do qual às vezes o tronco dela estava com alguma abertura, da qual dava para esconder-se ali. Só que quando Isaías escondeu-se ali, a barra do seu manto o denunciou, porque ficou parecendo. E o rei Manassés mandou serrar a árvore com ele dentro. A situação não era boa para os profetas naquele tempo. E quando falava a palavra de Deus, acontecia coisas, né? Então, quando aconteceu aquilo com o profeta Isaías, a gente nota que muitas pessoas estão vivendo o evangelho hoje mamão com açúcar. Por quê? Porque hoje é tão fácil, né? Tão fácil de anunciar o reino dos céus, mas ainda assim muitos não querem. E naqueles dias era difícil. Os grandiosos, né, naquele tempo não aceitavam. Por quê? O inimigo das nossas almas, ele estava tentando impedir de nascer aquele que pisaria na cabeça dele. Como Deus, né, no princípio lá, depois que Adão e Eva pecaram, né, comendo da árvore, fruto da árvore da qual não podia comer. Aí Deus, né, expulsaram eles lá do paraíso. Mas ele falou que do ventre da mulher nasceria um que pisaria na cabeça de Satanás. Então, desde então, Satanás, quando via alguém cheio de Deus, fazendo a obra de Deus, tentava os enviados dele lá para poder dar cabo à vida deles. Mas ainda assim, não impediu, né, de Jesus nascer, de Jesus chegar para nós. Para todos nós que reconhecer que ele veio, ele morreu de morte de cruz e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então todos os que crerem que Jesus, né, morreu de morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e confessar a ele como o único suficiente Salvador, é necessário confessar a ele, né? E procurar servir somente a ele, porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, nem a honra dele com ninguém. Então Isaías, mesmo sendo um profeta de, né, vamos dizer assim, de nome, né, profeta mesmo, que Deus usou com muita precisão, ele falou aqui do Messias, né, Jesus. Ele diz aqui no 55 de Isaías que ele não tinha, né, ele não tinha parecer nem formosura. Ele era como a raiz de uma terra seca. E quem olhasse para ele não desejaria, porque a aparência dele era feia. A aparência dele era desprezível.
E por causa disso ele era desprezado. A Bíblia fala de um Jesus que era trabalhador, um homem experimentado nos trabalhos. Mas por isso ele foi rejeitado. Por quê? Jesus foi rejeitado pelos israelitas da época. Eles rejeitaram Jesus porque eles esperavam um rei entronizado. Eles não contentaram com um Jesus nascido na manjedoura, um Messias nascido na manjedoura. Então, por isso, eles desprezaram, eles rejeitaram e não fizeram caso dele. Mas vinham ali os menos favorecidos, os mendigos, os leprosos, as prostitutas e pessoas desse nível, assim, pessoas que não tinham dinheiro para ir nos hospitais. E entre eles veio também pessoas de nome, renome, né? Porque creu no Senhor Jesus. Então veio buscar nele uma solução para os problemas. Nós vimos falar de Nicodemos, a Bíblia fala do centurião que buscou o Senhor Jesus pela cura de seu servo. Nós vimos falar de outros nomes de pessoas que tinham como pagar uma consulta médica, que tinham como pagar um advogado de nome, renome, para resolver a situação dela. Mas não, ouviu falar de Jesus, foi até Jesus. Por quê? Talvez eles até procuraram, tinham até procurado, porque igualmente nos dias de hoje, muitas pessoas chegam a Jesus depois de ter procurado soluções em todos os recursos que eles podiam, encontrar. Muitas pessoas, quando vêm até Jesus, ele já bateu em todas as outras portas. E quando ele bate na porta, para buscar Jesus, é porque as demais não lhe ofereceu solução, não lhe ofereceu cura. Quando vimos falar da mulher do fluxo sanguíneo, por exemplo, a Bíblia diz que ela padecia de uma enfermidade de 12 anos, da qual ela já tinha gastado tudo que tinha. Aí quando a gente lê essa mensagem bíblica, essa palavra, a gente nota, que a mulher tinha condições financeiras, que a mulher, ela tinha posse, mas ela gastou tudo, porque quando a pessoa está enferma, ele gasta tudo que tem, se preciso for, para curar aquela enfermidade. Mas o dinheiro não trouxe-lhe a cura. Porque os médicos não tinham como curá-la, porque a enfermidade dela não era para um médico curar. Não era para medicina curar naquele tempo. Talvez se fosse os tempos de hoje, mas naquele tempo a medicina não era tão avançada. Acredito eu que tudo aquilo era um projeto de Deus, um plano de Deus, até mesmo para quebrar aquele protocolo, da mulher do fluxo sanguíneo, do fluxo de sangue, não poder tocar em nada. Lá em Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 15, fala sobre a imundície que era um fluxo de sangue, ou até mesmo um fluxo de sêmen. Que é um fluxo de sêmen? Fluxo de sêmen, mas quem tem é os homens. Mas em Levítico, a partir do versículo 15, ou seja, do capítulo 15, a partir do verso 1, já começa ali falando sobre o fluxo, sobre a imundície. Então, quando a gente lemos a Bíblia Sagrada, ou mesmo aquele que não lê, porque tem muitos pregadores da palavra de Deus que
conhece leitura, mas porém, ele está sempre pedindo alguém para estar lendo para ele, e ele vai gravando ali a palavra. É muito lindo a pessoa não saber ler e pregar a palavra de Deus. Eu conheço pessoas assim, que não lê, mas prega a palavra de Deus com precisão. Aleluia, é maravilhoso, é o Espírito de Deus. Mas para nós que sabemos ler, para aqueles que sabem ler, a gente tem que procurar ler para poder ficar informado, porque a palavra de Deus ela é igual uma bússola. O que é uma bússola? A bússola é um orientador, tipo um GPS, usada muito nos mares, quando as pessoas iam navegar, usavam uma bússola para identificar onde eles estavam, mais ou menos, para eles terem uma noção de onde eles estavam. A mar afora, E a palavra de Deus é mais ou menos isso, Comparado, vamos dizer assim, é uma bússola que nos ensina como fazer a vontade de Deus. Às vezes nós começamos a andar para um lado errante, aí quando abrimos a palavra de Deus, Deus vai e fala conosco naquela passagem lá. Aí você já começa a pensar, gente, Deus está falando comigo, eu estou indo no lugar errado. Aí você procura endireitar ali, virar a rota. Porque o Deus está nos chamando a atenção, Ele quer que nós nos corrigimos, nós voltamos. Tem coisa que às vezes está acontecendo na nossa vida, mas não é falta de Deus nos avisar, não. Uma vez que eu sirvo a Jesus, que eu já renunciei ao mundo, estou servindo a Jesus, então eu tenho por obrigação de me informar na palavra de Deus. Se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Eu tenho que orar a Deus e pedir a Deus resposta. Então, Senhor, realmente é isso que o Senhor quer? Aí o Senhor vai manifestar, Ele vai se orientar, assim como Ele tem me orientado, assim como Ele tem orientado muitas outras pessoas. Ou seja, nós buscamos o Senhor, aleluia. Não é porque somos, melhores e também não somos piores, mas porque somos dependentes de Deus. Quando se diz dependente de Deus, não quer dizer que você não precisa das outras pessoas. Você precisa de todo mundo, inclusive daquelas pessoas que não são servos do Senhor ainda. Você precisa dela. Mas a dependência é de Deus. Sou dependente de Deus. Sou carente, sou necessitado de Deus. Você também é. Por mais que você não reconheça, você é dependente de Deus, é carente de Deus, é necessitado de Deus. Quando Jesus, ele veio com todo, com toda aquela situação, nasceu numa manjedoura, nasceu de uma família humilde, E ele teve, no seu período de vida, ele teve como profissão o quê? Carpintaria. Ele era carpinteiro. Aí um dia eu estava pensando, meu Deus, mas por quê? O que quer a ver? O que tem a ver carpintaria? Por quê? Não que eu menospreze, a profissão de carpinteiro, de marceneiro, mas é que eu fiquei analisando, pensando assim, Jesus, ele ficou como carpinteiro porque você já notou o trabalho de um marceneiro, de um carpinteiro? Ele vai lá, pega aquela madeira torta, às vezes aquela árvore mais torta que tem lá na mata, e é cortada e trazida para ele. E quando chega ali na marcenaria ou na carpintaria, ali eles é passado, naquelas máquinas planas,
vai passando ali naquelas máquinas, quando pensa que não, aquela árvore torta se torna agora umas tábuas certinha, arrumadinha. Por quê? Esse é o significado, esse é o entender, o meu entender. Assim o Espírito de Deus me revelou a palavra que às vezes eu ficava questionando, perguntando por quê, qual o significado. Então Deus me deu o entender de que toda árvore torta, quando passa na carpintaria de Jesus, né? Porque Jesus foi criado, né, pelo pai dele, José, o pai, né? O pai humano, vamos dizer assim. O homem que se incumbiu de recebê-lo, de receber o Filho de Deus para estar instruindo ele, até que ele chegasse a idade tal de poder, né, ser levado, como foi, crucificado, morto, sepultado, e depois ressuscitado ao terceiro dia. Então você que às vezes acha que a vida não tem jeito, que você já fez tudo que um ser humano ruim faz, mas que chegou ao ponto que você já não aguenta mais, que você sentindo esse fardo tão pesado, que você até almeja que tivesse uma saída para você, uma saída, uma porta de escape, uma válvula de escape. E eu quero te dizer que você tem. Esse Jesus que pagou preço por nós ali na cruz do Calvário, ele é a solução para a tua vida. Você acha que está tudo perdido, mas ele chega e se encontra, faz você se encontrar. Porque ele pega a árvore torta, passa na plana, passa naquele maquinário ali que ele tem, aleluia. Tem muitos que dizem que, aleluia, é passado na moenda, na engenhoca, é passado no funil, mas eu prefiro dizer que é passado numa plana. Ali ele chega à plana, ele chega um prumo, aleluia, ele chega o esquadro, ele esquadrinha assim, e vai tirando aí toda a tortura, tudo que tiver impedindo você, aleluia, de aproximar-se dele, ele tira, porque ele nos aperfeiçoa, assim como o ourivo, né? Aquele que trabalha com ouro, pega aquele ouro lá bruto, sujo, vai esquentando ele até ele se tornar uma joia maravilhosa, bonita, brilhosa. Assim também Deus faz conosco. Mas se você é um que está ainda como árvore torta, você vai passar na carpintaria de Jesus primeiro. E depois você vai se tornar talvez um móvel bonito, né? Vamos falar desse jeito, numa linguagem que qualquer pessoa pode entender, aleluia. É o exemplo que Jesus está me dando aqui. O meu entender, aleluia, que como carpinteiro, marceneiro, né? Ele prepara. Hoje em dia os carpinteiros são usados mais trabalham mais nas empresas grandes para estar fazendo aqueles caixotes de base, né, de construção, porque ali eles denominou eles como carpinteiro, mas antigamente o carpinteiro era o mesmo marceneiro hoje. E o marceneiro, ele fabrica, né, móveis, ele trabalha com madeira,
trabalhando ela e deixando ela reta, deixando ela pronta, preparada para utilizar, fazendo tábuas. Aleluia. E Jesus faz assim conosco. Quando nós viemos até Ele, nós somos uma árvore torta. Torta, 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 torta. E aí sabe o que Ele faz? Ele nos endireita. Ele vai passando nós na plana. Aleluia. Até que nós tornamos apto para Ele. Porque Ele tem jeito. É como, não comparando mal, é como se a gente tivesse uma lata de lixo. Aí Ele nos encontra e olha para nós e acha que nós podemos ser reciclados. Aí Ele nos recicla e nos faz alguma coisa. Tem pessoa que chega para Jesus, só acaba. E Jesus transforma ali numa peça rara, bonita e cheia do Espírito Santo. Porque quando Ele prepara, depois Ele enche o poder de Deus. Aleluia. Então vale a pena servir Jesus. Aqui em Isaías, como eu li, não quero entrar muito não, porque a palavra de Deus, aleluia, ela veio como uma base aqui para estar falando, fazendo esse áudio, para nós entendermos o que Jesus faz na vida, na nossa vida, quando nós damos legalidade a Ele. É necessário que você dê legalidade a Ele para Ele transformar a sua vida. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, nós rejeitamos Ele. Mas o castigo, né, que nos traz a paz, estava sobre Ele. Pelas tuas pisaduras, nós somos sarados. Ou seja, todo o sofrimento que Ele passou na cruz ali foi para nos curar, para nos salvar, para nos dar uma vida plena. Agora aqui em Mateus 24, aleluia, no capítulo 18, 19, ou seja, no capítulo 24, nos versículos 18 e 19, né? Eu quero tomar aqui só do 18. Há uma palavra só aqui que diz peregrino. Os discípulos de Jesus, agora voltando para trás, porque eles estavam recuando, com medo agora. Jesus, né, tinha morrido naquela cruz e agora eles chegou o terceiro dia e não aconteceu. Aí eles voltaram, estavam voltando. Mas aí veio um peregrino do lado deles conversando com ele, ou seja, peregrino porque eles mesmos, né, nomearam aquele homem como um peregrino. E escutando a conversa dele, entrou na conversa dele dizendo: que palavras são essas? Que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? Jesus fez a eles uma pergunta. Mas eles responderam Jesus, alegando que ele é peregrino. Quantas vezes, aleluia, na tua caminhada com Cristo, as pessoas se menosprezam.
chamando de peregrino. Às vezes até diz que você não tem nada porque você anda em pecado. Já ouvi pessoas dizendo assim, mas você serve a Deus e anda desse jeito. Não tem nada. Mas está dizendo que é nada material, coisas materiais. E se você não estiver preparado para ouvir isso, se você ainda não tiver passado nessas passagens bíblicas aqui, você até recua, você volta para trás, você larga a sua cruz. Mas se você já estiver preparado, você já tiver passado por esse processo aqui, aleluia, você tão somente levanta a cabeça. E mesmo que você não fala com uma pessoa que te direcionar assim, aí você olha para cima e diz, olha, a minha riqueza, o meu tesouro está lá em cima. É lá que está guardado o meu tesouro. Porque aqui nesse mundo eu sou apenas um peregrino mesmo, eu sou um forasteiro, eu sou um andarilho, eu estou de passagem aqui. Então para que ajuntar tanto aqui? Para quê? Se o próprio Jesus disse, não vos ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no céu. Aí ele explica, aleluia, porque aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Quando se fala de coração, não está falando de um pedaço de carne que fica dentro do nosso peito humano e que bate, não. O coração é onde direciona os sentimentos. É onde aloja a maior parte, aleluia, da nossa ruína ou das nossas vitórias. Por quê? É no coração do homem que aloja as amarguras, que aloja a tristeza, que aloja o ódio. É um sentimento, porque o coração, ele recebe os sentimentos. Mas é um coração não carnal. É o espiritual. As coisas ruins alojam no teu espírito, no teu coração espiritual. Assim também como as coisas boas. E se você é daquele que está com o teu coração firmado no tesouro terráqueo, ainda tem jeito de mudar de lado. Que você precisa firmar teu coração no tesouro dos céus, onde está guardado e bem guardado. Porque o tesouro, aleluia, guardado nessa terra, a traça destrói, o ferrugem corrói e os ladrões minam aqui na terra. Você está sujeito a tudo isso. Mas agora o tesouro guardado nos céus está seguro. Lá está guardado mesmo. Pode estar na certeza. Pode dormir tranquilo. Né? Como diz o hino, fica tranquilo. Porque o teu tesouro guardado lá, aleluia, lá, a traça não destrói. A ferrugem não corrói. E nem ladrão entra lá. Porque lá não entra. Lá não entra bagagem. Lá não entra ninguém para tentar roubar. O inimigo das nossas almas não rouba teu tesouro lá. Ajunte lá. Como fazer isso? Olha, fazendo as boas obras, anunciando o evangelho, ganhando alma o reino de Deus. Isso você estará juntando tesouros nos céus. Amando o teu próximo como a ti mesmo e ajudando, mas principalmente anunciando o reino dos céus, ganhando alma para o reino dos céus e cuidando também do seu coração.
Porque tem pessoas que estão ganhando alma, estão fazendo milagres, curas miraculosas em nome de Jesus, mas está esquecendo uma coisa. Está esquecendo de dar a honra e a glória para Jesus. Entrega tudo a Ele. Jesus foi chamado sim de peregrino pelos seus próprios discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos naquele momento estavam tristes, estavam de luto e não reconheceram Jesus. E Jesus surgiu ali no caminho que eles estavam percorrendo de volta. Eles estavam retrocedendo, eles estavam voltando para trás. Na hora que eles estavam voltando para trás, Jesus estava tentando bloquear eles no caminho. Para quê? Para que eles voltassem, porque Jesus ia manifestar lá para eles. Porque Jesus tinha instruído eles para uma grande obra. Jesus não disse para ele, olha, depois da minha morte, depois do meu sepultamento, aí vocês, olha, sacode a poeira do pé desse lugar aqui, que era a Jerusalém, e volta para trás. E vai cuidar das suas vidas, dos seus afazeres. Não, Jesus disse para eles que ele ia sofrer tudo isso, mas que eles continuassem. O noivo não estaria mais junto com ele, mas eles continuassem. E é isso que muitos não entendem. Tem pessoas que vêm até Jesus somente por um milagre. Ou seja, só vem buscar uma migalha. Se contenta só com uma migalha, mas não quer um pão. Ei, você que está fazendo isso, desperta. Abrace a causa. Vista a camisa de Jesus e seja mais um dos seus ceifeiros. Para quê? Para saquear o inferno e povoar os céus. E quando alguém lhe chamar de peregrino, quando alguém te desprezar, não se esquenta não. A partir daí você vai saber que Deus está na tua vida, que realmente você está agradando a Deus. Porque Jesus disse em tuas palavras, aleluia, agora eu não lembro qual livro, nem qual foi o capítulo, versículo, mas ele diz que por causa do nome dele nós seremos odiados. Mas é por causa dele. Então, se tem alguém levantando contra você, contra a tua vida, se tem alguém te odiando, não preocupa não, ora por eles. Porque o que crente sabe fazer de bom é orar. Se você é crente e não ora, você não está agradando a Deus, não. Pode descer para a casa do oleiro. Pode descer para o joelho e começar a orar. A Deus, me ensina a orar. Dá sabedoria, Senhor. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ganhar almas para o teu reino. E é com oração, com jejum, com vigilância. Mas se você até agora não aceitou, que Jesus mudasse a tua vida, não deu legalidade para Jesus ainda, dê legalidade nesta hora que você ouvir essa palavra, essa mensagem. Não sei que hora, se vai ser dia, se vai ser noite, ou se vai ser na tarde. Mas fala com Deus, Deus, eu quero servir Jesus, eu quero servir em nome de Jesus. Porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. E todos aqueles que o Pai, aleluia, que o Filho constituir como discípulos, como servos, o Pai também vai estar nele. Quem é o Pai? O Pai é Deus, o Criador de tudo e de todos. Quem é o Filho? O Filho é Jesus Cristo, o nosso Salvador e Resgatador. A
A Bíblia diz lá no começo de Gênesis que no princípio Deus existia. Deus e o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, quando ele veio nessa terra, quando você lê de Mateus até Apocalipse, ou mesmo o livro de Mateus só, aí você entende que a Bíblia fala que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. Mas um dia Deus achou graça numa certa jovem que ia casar-se, que estava desposada para casar, ou seja, ela estava noiva, ia casar-se. E disse para aquela jovem, enviou o anjo para trazer-lhes as boas novas, dizendo: ó, sois agraciada entre as mulheres. Tu serás a mãe do Salvador. O anjo Gabriel falando com a Virgem Maria. E ela ali não questionou, não teve nem tempo. Agora ela vai ser, né? Aí ela só indaga, o anjo diz: mas eu nunca me relacionei com varões. Ela diz que era pura, né? Não tinha ainda tido uma relação sexual com um homem. Por quê? Ela estava noiva de José, mas eles estavam, né? Ainda aguardando ainda. Mas o anjo diz: não, o que vai nascer de ti não é de homem. O que vai nascer de ti, aleluia, é o Filho do Deus Altíssimo. É o Verbo que vai se fazer carne em ti. Não é pelo homem, é pelo Espírito Santo. Aleluia. E agora, a Virgem, né? Maria, ela aceita, porque ela era uma moça temente. Mas agora, passados os dias, José percebe que Maria está naquela situação. E José quer fugir da situação. Por quê? Talvez ele desconfiou que ela tivesse, né, tido com outro homem e estava querendo casar com ele para ele, né, criar o filho de outro homem. E nem tem acontecido nos dias, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Mas de repente o anjo Gabriel outra vez aparece para José e fala: o que está em Maria não é do homem. Aí conversa com ele, tem lá um particular com ele, e aí ele entende. Porque ele é um homem temente, ele é servo de Deus, é temente, é das gerações, né? Daqueles que entrou para a história, da geração de Davi. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas aí aquele Jesus, aleluia, que nasceu ali agora da Virgem Maria, ele é perseguido, desde bebê. Desde bebê que o Herodes quer matar ele. Porque ele estava com medo dele tomar o trono dele. Mandou matar umas centenas de crianças de 2 anos para baixo, naquela época, para ver se matava a criança que estava ameaçando o trono dele. Mas aí você vê que nada pode frustrar os planos de Deus. Na tua vida, nem na minha vida, nem na nossa vida. O plano de Deus é salvar toda a humanidade. Por isso ele enviou aquele Jesus. Jesus viveu um período
A Bíblia diz assim, 33 anos. Ele não teve nada, ele não praticou nada que fosse considerado pecado, porque ele estava numa preparação. Mas ainda assim ele era humano, né? Ele era um homem. Ele era 100% Deus e 100% carne. Ele operava sinais e prodígios. Mas ele se fez carne para entender o porquê, como é ser, né? Entender na pele. Deus se fez carne para entender na pele o que nós passamos, que nós passamos. E ele entende. Ele conhece a nossa estrutura, que é frágil, debilitada. É por isso que ele está sempre nos perdoando quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E se você é aquela arvinha torta, que você se acha torto, que já fez, e não tem problema, você pode chegar a ser Jesus. Ele vai perdoar teus pecados e vai lançar lá no mar do esquecimento. E deles, ele não vai lembrar mais. Ele não vai ficar passando na sua cara toda hora. Mas ele quer que você prossiga. Vamos confessar Jesus agora? Diga comigo assim: eu confesso Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. E peço a Ele perdão pelos meus pecados. Peço a Ele também, Senhor Jesus, me purifica, me lava. Sangue, carmesim, me torna apto, Senhor. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida. Que eu quero te servir, Jesus. Me dá força, que a partir de então eu quero ajuntar tesouro nos céus. Mesmo que para isso eu tenha que sofrer perseguições, que eu tenha que ser chamado de peregrino, mas que nada disso venha me intimidar, porque eu estou debaixo da sombra do Onipotente. E amém. E graças a Deus. De agora em diante você é um servo ou uma serva de Jesus. E como a palavra diz, servo, nós nos sujeitamos a Ele. Em todas as ocasiões, né? Para fazer a obra dele, nós temos que sujeitar a Ele. Se o inimigo levantar investido contra ti, você se sujeita a Ele. Se sujeita a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar agora, porque o foco aqui, dessa palavra, é alcançar a alma para o reino de Deus. Não é falar bonito, não é trazer mensagens, né, longas, mas é só um pouquinho daquilo que Deus passa para nós entender o amor dele para conosco. E que não há pessoas diferentes diante dele. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que todas as almas se rendam a Ele, através de Jesus. E Jesus é como uma ponte que nos leva ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não há outro caminho. Pode até lhe apresentar alguns atalhos por aí. Mas são atalhos que vão dar vou ser mais sincero. São atalhos que vão dar na perdição. Porque para o céu só tem um caminho, que é Jesus. Quando se fala céus, é porque um dia nós vamos ter que largar essa carne, nós vamos ter que morrer. O nosso corpo vai morrer um dia, vai enfraquecer.
E Deus vai recolher nossa alma. Nossa alma vai ter que voltar para algum lugar. Se você confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, tua alma com certeza vai estar segura com Deus. Mas se você não confessar, aí você está sujeito ao inferno, infelizmente, né? Mas enquanto você tem vida, tem fôlego de vida, não seja ignorante à palavra de Deus, não. Não ignore essa palavra. Converse com Jesus, mesmo que você ainda não confessou Ele, mas converse com Ele. Peça a Ele orientações. Peça a Ele para te instruir. E não seja ignorante. Se você está prostrado, e se você já confessou Jesus, mas de repente você prostou no caminho e acha que não tem jeito mais, olha, quero te dizer, tem jeito. Mas é necessário que você tome uma atitude. Tome uma atitude. Você precisa dar o primeiro passo. E deixa o resto com Jesus. Eu garanto para você que você não vai cair prostrado. A partir do momento que você, reconhecer que você tá de bobeira mesmo, tá marcando bobeira, tá marcando ponto pro inferno. Quando você rejeita sua coisa e para no caminho, você está marcando ponto para o inferno. O diabo está rindo. Ele está gargalhando. Enquanto Jesus está triste. Porque você conhece ele. Ele não fez nada contra você. Muito pelo contrário, ele só faz coisas boas para a gente. Mesmo que nós temos aflições, lutas. Mas é normal. Não se ganha uma corrida na São Silvestre, vamos dizer assim, se você não passar pelo processo de esforçar ali na corrida. Você vê os corredores? Eles preparam muito tempo. Quase que o ano todo eles estão ali preparando para um dia, algumas horas, não é nem um dia. Eles entram naquela pista para correr e um deles vão ganhar a corrida. E com Jesus não vai ser um só não, tá? Com Jesus vai ser todo aquele que confessar a Ele, vai conseguir chegar. Aleluia. Vou estender não, vou orar, fazer uma oração rápida e precisa. Orar por você que está aceitando, reconciliando. Você que está reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador atual. E você que está reconciliando. E você que está enfermo, você que está abatido, que acha que está tudo ruim. Você que está triste, alguma palavra veio a teu encontro, como uma navalha, e te deixou triste, aborrecido. Lembre-se que Jesus ouviu da boca dos seus discípulos que é peregrino. És tu um peregrino e não está sabendo nada. Nada que aconteceu aqui. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu me coloco diante de Ti para clamar-te, para pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, sabendo, Senhor, que são muitos, são inúmeros. Mas eu reconheço a Deus que cada um deles confessado ao Senhor, até mesmo aquele que eu desconheço, porque nós pecamos no falar, no agir e no pensar. Então por isso, Senhor, eu estou sempre pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados. Que essa oração, Pai, venha chegar ao trono, que essa mensagem possa alcançar corações. E que o Senhor venha operar seus sinais e prodígios em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essas pessoas que aceitou o Senhor, que reconheceu o Senhor como Salvador da alma dela. Por essas pessoas que o Senhor está curando neste momento, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.
Obrigado por aqueles que estão reconciliando com o Senhor. Por aqueles que o Senhor alcançou nas prisões, nos presídios, nas cadeias e até mesmo aqueles que estão em prisões espirituais. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, muito grato ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E operando o Senhor, ninguém impede. Aleluia. Amém, amém e amém. Um amém para Deus, nosso Criador, um amém para Jesus, nosso Salvador, e um amém para o Espírito Santo, nosso Consolador.